nome é Samir, estamos aqui para mais uma resenha teológica, onde conversamos sobre o domingo na Igreja Batista Itacuruçá. E hoje vamos conversar sobre o domingo, dia 25 de junho. Estão aqui comigo pastor Alcenir Mota, pastor de missões da nossa igreja, e também pastor Israel Belo, o pastor titular da nossa igreja. E eu quero começar destacando, queridos pastores, o domingo. Que domingo maravilhoso! Como é bom estar na casa do Senhor, muita alegria, um domingo especial. Esse foi, como diria o Eugene Peterson, né? De tirar o fôlego, né? Isso. Eu consegui conter as lágrimas até o finalzinho. Quando chegou na bênção apostólica, aí complicou a minha vida, aí não teve jeito, a voz ficou embargada, porque estava lotado, a gente em pé, inclusive, cadeiras do lado de fora. Para nós, então, depois desse período de menos gente por causa da pandemia, foi assim, algo singular. Você tirou umas fotos até, né, Alcenir? Pastor Israel, quando eu subi aqui, que eu olhei, né, para as pessoas que estavam conosco no nosso templo, e justamente o que veio à minha mente foi momentos que a gente viveu memoráveis aqui em Itacuruçá antes da pandemia. Então, ver a galeria lotada, aqui pessoas em pé sem encontrar lugar, eu tive que registrar ali com uma foto para a gente não esquecer esse momento que foi realmente marcante. Você sabe que, para mim, o momento mais emocionante, quer dizer, foi tudo emocionante, né? Foi quando nós recebemos os novos membros e eu pedi os votos. Quando aquelas mãos se levantaram assim, aquele monte, aquele mar de mãos, falei... Aqui embaixo na galeria, cheia também, muita gente. Eu penso assim, você que às vezes vem ao culto aqui, você não tem a visão que nós temos. Aqui, nós temos a visão, digamos assim, completa, né? Realmente, olhar do batistério, então, o público é algo assim muito tocante. Bebê sendo apresentado também, batismo, novos membros, tivemos muitos novos membros, né, Alcenir? Sim, pastor Jael, foram 17 apresentações, mais 8 batismos, né? Quer dizer, são 25 só nesse domingo, né? E a gente tem vivenciado isso aqui em Itacuruçá, né? Muitas pessoas têm chegado aqui à nossa família Itacuruçá, que nos alegra muito. Inclusive, agora no próximo sábado, a gente vai ter um café aqui da manhã, onde nós vamos receber esses novos membros. Com certeza, já temos mais de 100 pessoas inscritas, né, junto com seus familiares. É a nossa igreja, avançando. Santa Folia. E os batismos, para mim, foi algo muito especial ver as nossas novas gerações, crianças, adolescentes e jovens sendo batizados aqui. Esse ministério, que é o ministério do pastor Davi Mateus, com crianças, jovens e adolescentes. E a gente vendo então aqueles adolescentes, jovens, crianças tendo um discipulado, fizeram a classe discipulado, alguns foram discipulados individualmente, e depois sendo batizados aqui com os seus familiares, os pais. E uma mãe falou algo para mim que ficou guardado no meu coração: que alegria ver o filho no caminho certo. Que bom, que bom. Foi por essa razão, inclusive, que na mensagem eu tinha um outro plano, e eu preguei sobre o valor da igreja, o elogio à igreja. As instituições, em geral, estão desacreditadas, mas a igreja... Você acha que também nós enfrentamos esse problema também, Alcenir, de um descrédito da instituição igreja? Ou você pensa que as portas do inferno não prevalecem mesmo contra a gente? Não, eu creio que as portas do inferno não prevalecem contra a gente, mas que é uma realidade, né, em função de vários acontecimentos, de pessoas que estão aí na mídia. E, pastor Israel, é aquela que você sempre, né, enfatiza, não passa pelo crivo da palavra de Deus, mas muitas pessoas não conhecem, acabam se deixando levar e generaliza, né? Eles não conseguem distinguir, não, esse é um segmento, mas não é um todo, e acaba botando todos os evangélicos, né? Essa palavra mesmo evangélica já está tão depreciada. Tão linda a palavra, pois né? Né, evangelho, que segue o evangelho, né? Agora, pastor Jael, só que
no domingo eu vivi uma experiência também marcante, né? Fora as outras, né? Aqui a gente vendo um pai chorando quando a filha disse aqui, sim, né? Aquele sim forte, sim. E aí eu vi que o pai desarmou lá, né? Pum, começou a chorar. E no intervalo do primeiro para o segundo culto, uma irmã veio para mim procurando a Margarete Cravo. Não cheguei até a mencionar aqui, não sei se você estava aqui presente. E sabe o que ela queria? Não, aquela irmã, aquela Margarete, não é Margarete Borges, não. Aí eu logo cheguei à conclusão que era Margarete Cravo. Porque ela sempre me dá um abraço quando eu vou para casa. Olha, eu não queria ir sem esse abraço. Olha, Tu vê a questão da igreja, né? Da igreja acolhedora. São detalhes, né, que a gente vivencia aqui no nosso meio, na comunidade, como comunidade, que marcam, né? Então, isso eu queria destacar esse aspecto. São coisas que nós não fazemos, nós os pastores não fazemos, todos fazem. Quando todos têm esse mesmo sentimento, a igreja tem um lugar muito relevante. Você também viu jovens casais retornando. Isso, jovens casais retornando com alegria. E algo especial também que nós temos aqui na nossa igreja é porque está tendo culto, mas também as escolas bíblicas. Então, existe um encontro também. Aliás, me puxaram a orelha com toda a razão, no contexto que eu falei de atividade da igreja, eu não falei do culto das 8 horas da manhã. Uma falha, eu falei, falha minha. Na verdade, você está destacando agora a escola bíblica, que às vezes é um pouco invisível, né? É porque ela ocorre juntamente com os cultos, 9 e 11 horas. Então, um grupo está aqui no templo cultuando e nós temos várias salas em nossa igreja onde está acontecendo a escola bíblica, aos domingos também. Às 11, idem. Às 11 da mesma forma. E é especial quando nós encontramos as pessoas no corredor, então, entre o culto e a escola bíblica, vendo pessoas retornando depois de um período de pandemia com alegria, com saudade, falando como é importante a igreja na vida delas. Então a igreja ocupa um espaço muito precioso em nossas vidas. Isso é muito... Você sabe que há pessoas que às vezes vão mudar para Tijuca e procuram um apartamento, uma casa perto da igreja. Isso é tocante, né? Porque a igreja, a fé, o cristianismo, Jesus Cristo, esse conjunto aí de palavras para expressar a mesma realidade da fé em Cristo, faz parte da sua vida. Eu acho que esse é o resumo do compromisso com Jesus, né? Inclusive, pastor Gel, dessa turma que chegou, né, muitos já estão inseridos na escola bíblica, algo que a gente precisa, né, enfatizar, né? Porque a grande realidade é que muitas pessoas estão na nossa igreja e inconscientemente tem aquele... Não, eu já sei tudo, né? Já passou, tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja e não frequentam mais uma EBD, que foi parte da vida dele lá no início, né? Então, o que a gente tem percebido é que essas pessoas que estão chegando aqui na nossa igreja têm se inserido, a classe do pastor José Maurício e tantas outras classes têm recebido, né, esses novos membros com esse intuito. Temos excelentes professores. Sim, né? E a gente precisa sempre aprender, né? Porque aquela história, né? Quanto mais você sabe, mais você sabe que nada sabe. A nossa ignorância não é vergonhosa, porque acho que a vergonha é não saber e não procurar saber. Mas não saber e procurar saber, eu acho que é virtude, né? Então vamos nessa jornada aí, que eu acho que de fato vale a pena, e esperamos você aqui domingo que vem também, participar conosco. Nós falamos aqui do culto das 11, né? 11. E no culto das 7, ou melhor, Momentos com Cristo, nosso programa da rádio, eu acho que seria especial a gente sublinhar algo que tem muito a ver com a igreja, com o cristianismo, a felicidade. Felicidade é um assunto que todos nós gostamos de conversar e muitos ainda têm a pergunta, o que é a felicidade? E nesse culto aí, o Alcenista estava lá comigo, na apresentação, na direção, eu li o texto de Eclesiastes, estou até com ele aqui aberto, 2, 24 a 26, receba o presente da felicidade. Então, na paráfrase que eu fiz desse texto, está escrito assim, a felicidade é um presente de Deus. Sem Deus, a alegria é impossível.
com ele a sabedoria, competência e prazer. Aí eu vou descrevendo, porque as pessoas pensam que felicidade, essa é a concepção, você mencionou os conceitos que estão aí, né? Felicidade é a ausência de prazer. Felicidade é não fazer aquilo que eu quero. A felicidade é o indivíduo no seu máximo. Eu penso que felicidade é aquilo que a gente faz e não tem consequências negativas. Se tiver negativa, não é felicidade. Não é? Eu acho que esse é um ponto, e um dos elementos aí. Eu até recebi uma mensagem, eu fiz um Bom Dia Amigo com isso. Uma pessoa muito competente na sua área profissional. Ela disse: olha, como eu precisava ouvir isso sobre tomar decisões que tenham fundamento, pegando o tema da juventude aí, né? Fundamento na palavra de Deus. A gente não se arrepende. Já se arrependeu alguma vez? Tomou uma decisão segundo a palavra de Deus, e eu acho que eu errei. Não, pastor Israel, sempre quando eu penso em fidelidade, não tem como a gente não se voltar ali para o Sermão do Monte, né? Que você está fazendo aí uma tradução da Bíblia, aí tem bem-aventurados, mas tem algumas traduções que estão felizes, né? Felizes são aqueles que choram, felizes são os pacificadores, e tudo ligado a Deus, né? Nada disso acontece, a felicidade, ela é impossível sem a presença de Deus. Isso fica ali marcado no Sermão do Monte, né? A gente vai encontrar esse sentimento de felicidade, até dentro de aspecto, felizes são os que choram, sim, mas choram, eles são consolados por Deus, por isso a felicidade é maravilhoso. E aí, Samir, a gente fez uma enquete lá, eu falei alguns conceitos e disse, olha, eu falei, estou aqui com o meu sermão aqui aberto, né? Felicidade é a presença de sabedoria para decidir. Foi um ponto, né? Sabedoria para decidir. O segundo, trabalhar com um sentido de missão. Tempo, você vê o trabalho, a pessoa está olhando de sair, mal chegou, às 9 da manhã, vai sair às 5, ainda faltam. Quem trabalha com missão nem pensa em hora, acabou, mas já acabou. E falei em serenidade para passar pelo tempo de aflição e amizade com Deus eterno. Aí eu fiz um desafio lá. Isso. E ele aqui foi outro caminho, hein? Ele não aceitou a minha ideia, não. Eu disse que para mim, se eu pudesse só escolher uma frase, seria serenidade para passar no tempo de aflição. Aí fiz lá uma enquetezinha, a maioria colocou ter amizade com Deus eterno, é o melhor da felicidade. Ele concordou com o povo. E eu também concordo, porque tendo amizade com Deus, o resto a gente tem serenidade, a gente tem tudo. Primeiro, a amizade com Deus é o mais importante. E que, de fato, quando caminhamos com Deus, nós passamos por momentos bons, como o apóstolo Paulo, né? Outros não tão bons assim, mas com alegria no coração, tendo a consciência que o Senhor está conosco, assim podemos ser felizes com o Senhor. Eu sempre insisto nesse ponto assim, a presença de Deus conosco, ela não muda e não se torna uma ausência. Qual é o meu problema? É que às vezes eu faço as coisas ou passo por situações sem a consciência dessa presença. Eu até uma vez fiz uma comparação, digamos que eu tivesse 1 milhão no banco, mas eu não sei que tem, eu não sei que tenho, então eu não tenho. Então Deus está sempre presente, mas se eu não tenho consciência de sua presença, eu não tenho comigo esta presença. Concorda comigo? Concordo. E é importante a gente ter na nossa vida essa consciência, e essa consciência não só aqui na igreja, mas em todos os momentos, em todo o tempo, que Deus está vivo, presente e ativo em nossas vidas. Quando eu penso nisso, isso me faz tão bem, sabendo que aonde estou, como estou, o Senhor está comigo. Eu acredito que isso tem a ver com contentamento, né? Saber que mesmo nos momentos de aflição, Deus está conosco. Por isso que às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas estamos rindo, felizes, porque essa certeza que Deus está conosco. Eu acho que tem a ver com contentamento, né? Nós enfrentamos um
Porque nós estamos sempre lutando com os conceitos que nos cercam. Então, quando você lê a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, você tem a ideia, e a gente tem que entender isso, que Deus mora na igreja. Nós estamos dizendo a presença de Deus em qualquer tempo ou na igreja. Como é que a gente concilia o valor da igreja, que nós já falamos sobre isso, e essa presença constante de Deus? Pastor João, a gente, teologia sistemática, tem aquele tema do reino de Deus, né? O já e o ainda não, né? Quer dizer, a gente já pode vivenciar, né, aqui o reino de Deus e o reino de Deus que nos espera. Tem gente que vive só, né, no futuro, quando for para o céu, mas a gente já pode desfrutar dessa presença de Deus e vivenciá-la, não somente aqui na igreja. Esse exemplo desse abraço, né, que essa irmã aqui sentiu, quer dizer, quem é a igreja? A igreja é você, foi essa irmã, a gente não sabia disso. E esse ato, esse gesto de carinho, de amor, que identifica a igreja, ele precisa estar presente aonde nós estivermos. Essa questão da presença de Deus, né, na oração, quanta dificuldade. Várias vezes você vê crentes já maduros e agora quando adentramos a presença de Deus, agora na tua presença, como se fosse algo assim pontual, né? Agora, quando eu estou orando, eu estou na presença de Deus. Mas quando eu estou lá no meu trabalho, quando eu estou lá no campo de futebol, né, jogando a minha pelada lá, correndo lá, aí já, Deus não está presente ali, né? Por falar em pelada, tem uma pelada aí uma pelada Itacurucense, como é que é? Sim, todo sábado a gente tem um grupo nosso que se reúne ali no Colégio Batista, né, de 9 às 10, e a gente... Eu estou insistindo ainda, né? Eu estou lá perseverante. O Samir já desistiu. Eu estou me recuperando, é diferente. Eu estou me recuperando. Ele está no departamento médico. Isso mesmo. Tudo é comunhão, amizade, as coisas vão tornando a nossa vida valiosa, relevante, frutífera, não é verdade? Pastor, inclusive, eu tenho tido esse privilégio, né, de estar aqui falando com as pessoas que chegam aqui em Itacuruçá. Uma das minhas falas é exatamente isso: se insira num pequeno grupo, né? Não se contente em ficar aqui só prestando culto aos domingos, né? Participe de um pequeno grupo, vai para um coro, vá, né, participar aí dos ensaios, de uma ação da igreja, porque aí você vai criar vínculos, né? Sem esse vínculo de amizade, né, de relacionamento, você fica sempre com aquele sentimento de não pertencimento. A partir do momento que você se integra, vai jogar uma bola, você vai para uma padaria, né, depois aqui do culto, para comer lá um sonho, vai comer lá um sanduíche, ir ali no podrão. Então você cria raízes, você cria vínculos. Os pequenos grupos nas casas, né? Nós temos reuniões durante a semana nas casas para falar sobre a palavra de Deus, refletir sobre a pregação do domingo à noite, onde o pastor André faz então os estudos e tem um momento de comunhão, conhecer novas pessoas, orar juntos. Temos também momentos de oração aqui na igreja também, grupos de oração. É importante estarmos juntos, né, para esse crescimento espiritual. E para esse crescimento espiritual é fundamental a palavra de Deus. E falando sobre a palavra de Deus, no nosso culto do conhecimento, que todos os domingos às 17 horas, nós falamos muito sobre a Bíblia. O que nós falamos sobre a Bíblia nesse domingo, pastor Israel? Na verdade, eu nem comecei o meu tema, né? Que eu pretendia dizer que nós precisamos harmonizar a leitura do Antigo com do Novo Testamento. O autor é um só. São tudo da mente de Deus, não pode se contradizer. Então, muitas pessoas têm aquela ideia ainda do Marcião, lá no século II, segundo o qual o Deus do Antigo Testamento é um, ele até chamava de demiurgo, e o Deus do Novo Testamento é outro. Para com isso, né? É uma heresia absurda. O problema é nosso, nós temos que conciliar essas duas narrativas bíblicas, né? E aí surgiram muitas perguntas, mas muitas perguntas, eu nem entrei nisso, então fica para a semana que vem. E um dos aspectos que foi tratado
ali foi com relação à tradução que estou fazendo da Bíblia, Bíblia da Palavra, sobre, será que ao mudar uma palavra, não estou mudando, ou que em outro vertedor, a Bíblia? Eu disse, olha, uma coisa é o texto no hebraico, no grego e no aramaico. Esse texto está dado, esse texto não muda. A outra coisa é esse texto em inglês, em japonês, em português. Não é? Lá é uma língua estática, captou esses idiomas num momento da história e num lugar. Hoje a língua é dinâmica. Se nós conversarmos aqui num vocabulário mais teológico, provavelmente algumas pessoas não compreenderão. Se nós aqui no púlpito só falarmos algo mais filosófico, metafísico, boa parte também não vai compreender. Então nós temos que nos comunicar. E a minha tese é esta: Deus inspirou a escrita da Bíblia para se comunicar, para se revelar, não para se esconder. Então, qual a importância da paráfrase nessa comunicação? O senhor está fazendo um lindo trabalho, estou acompanhando, o senhor traz alguns textos aos domingos, também durante a semana, sobre a paráfrase que o senhor tem feito da Bíblia. Como que tem sido esse trabalho? Um trabalho fascinante. Como nós estávamos caminhando, precisamos voltar às nossas caminhadas, quase todos os dias nós conversávamos sobre a paráfrase. Eu também estou entregue ao departamento médico e não estou podendo fazer essa caminhada. Mas eu vou pegar você pela sua palavra. Você falou assim, o Senhor está fazendo isso. Muito bem. Aí na Bíblia tem, o Senhor é o meu pastor. De que Senhor estamos falando? Se você está lendo, por exemplo, as versões trazem assim, Senhor, quando é Deus em letras maiúsculas. E quando é uma pessoa, letra minúscula. Mas por que está ouvindo? Estou aqui para dizer ao Senhor que o Senhor é meu pastor. Entende? É isso que eu falo da linguagem. Então, uma versão para os nossos dias tem que levar em conta as mudanças, porque hoje, só vocês aqui, sei lá por que razão, me chamam de Senhor. Mas os adolescentes da igreja, os juniores, as crianças, não me chamam mais de Senhor. Felizmente, eu fico muito feliz com a de Senhor, para com isso, não é verdade? Mas é isso que eu estou dizendo. Mas a linguagem da Bíblia, a tradução que nós usamos, reflete um momento em que nós vivenciamos. Então, por exemplo, eu estava, antes de falar da paráfrase, propriamente dita, ou da metáfora, né? Eu estava num círculo de pessoas lendo a Bíblia em voz alta. Aí alguém leu lá e tinha a palavra concupiscência. Eu, como sou um cara malvado, perguntei, o que é concupiscência? O mais jovem ali tinha a idade do Alcenir, em tempos de igreja. Olha o cabelo branco dele. E concupiscência, o pessoal engasgou. Não é mais parte do nosso vocabulário. Então você tem que usar uma outra palavra que não concupiscência. Então esse é um aspecto, né? E outro aspecto são as metáforas que foram usadas pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus, e as pessoas entenderam. Mas essa mesma metáfora usada hoje, as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo, famoso exemplo. Todo mundo sabe o que significa. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quem é César, amigo meu? A gente tem que fazer um esforço. Nós que já somos do meio da fé, não tem problema nenhum a gente fazer esse esforço. Mas o outro que eu pensei, dai a César o que é de César. Que César é este? Aí você tem que colocar, o imperador César. Mas mesmo César não era nem o nome dele. Era Augusto, digamos assim. Então, ele está dizendo o seguinte, dê ao governante, dê ao Estado, dê ao presidente da República, dê à Receita Federal, você não me lembre isso, o que é devido, paga o imposto, resumo, paga o imposto. Agora, o que é de Deus, você devolve a Deus, né? Separe os campos aí. É um pouco desse esforço. Mas, repito, o problema é que às vezes nós, aspas, idolatramos não a Bíblia,
mas idolatramos a tradução da Bíblia. Eu me acostumei a vida inteira com esse versículo. Por exemplo, Samir, nós dois aqui, a Sani também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá. Só sei assim. Só sabe assim. Mas casa do Senhor já não comunica mais. Entende? Casa do Senhor quem? Francisco, senhor Antônio? Você pode achar um pouco escandaloso o que eu estou dizendo, mas a gente tem que pensar nos que estão chegando agora à fé, nos que não chegaram ainda à fé, nos que vão chegar ainda à fé. E a Bíblia é, por excelência, não é a sua palavra nem a minha, é a palavra de Deus que chega às pessoas. Mas semana que vem eu vou continuar falando aí sobre como harmonizar Antigo e Novo Testamento, porque eu e ele temos uma briga teológica, sabia? Qual briga é essa, pastor? Lei e graça. Ele defende a lei, sabia? Ele gosta da lei. Eu já gosto da graça. Ainda temos as brigas inconstantes. Eu sou no meio do caminho ainda, entre lei e graça. Entre lei e graça e tal. É só brincar. O grande perigo que a gente corre é justamente quando a gente enfatiza muito a graça, e é muito bom enfatizar a graça, a gente tornar essa graça barata, como vários teólogos já mencionaram aí, e a gente acaba caindo nesse erro, achando que, como nós estamos no período da graça, pode tudo. Então, não existe lei, não existe nenhuma norma, não existe nenhum princípio pelo qual eu devo viver. E a gente leu agora o livro de Josué, eu declarei aqui a minha paixão por esse livro, que traz muitos ensinamentos, e ali, quando Deus fala a Josué, fica muito claro, não deixe de falar do livro da lei, não deixe de viver, não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Isso caiu em desuso, quer dizer, agora, depois de milênios, agora não vale mais, porque a gente está na graça. É esse o argumento. Está vendo? Olha aí. Não falei que nós temos uma querela teológica profunda? Mas falando sobre lei e graça, eu acho que todos nós concordamos a graça de Jesus na vida de Pedro, apóstolo Pedro, que foi então o tema do nosso culto das 19 horas, a graça de Jesus na vida dele, depois dele ter negado Jesus 3 vezes. Imagina que você é Pedro. Você negaria Jesus? Eu vou dizer bem forte, não negaria, mas lá no fundo, Você tem suas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. E você negaria, Sani? Pastor Israel, sinceramente, sendo sincero, diante do contexto que Pedro estava vivendo ali, e a gente tem recentemente irmãos nossos que viveram um contexto de vida ou morte, e muitos negaram. Então, eu sinceramente acho que não tenho como te responder agora, porque eu vou ser leviano se disser que não, eu não vou negar, porque eu fico me imaginando, ou você nega a sua fé em Jesus Cristo ou você morre. Você nega Jesus Cristo ou a sua família morre. Foi o caso de Pedro, Porque Jesus estava sendo acusado naquele momento de sedição contra o Império Romano, de ser um herege de mais alto grau, porque se apresentava como sendo divino. E quem era amigo dele, seguidor dele, mesmo destino, Isso. E eu acho que também tem aquele momento de Pedro. Possivelmente aquele Pedro, um tempo depois, talvez não negaria Jesus. Um tempo depois de ter esse momento com Cristo. Mas a vida é feita de momentos. De momentos, isso. Eu me lembro quando estava no campo missionário, num país onde o evangelho é perseguido, eu estive com as autoridades e fui colocado à parede e não neguei minha fé. Então, naquele momento, eu não neguei a fé e falei, sou cristão, sabendo os riscos que eu estava passando ali naquele momento. Naquele momento, graças a Deus, eu não neguei minha fé. Mas a vida é feita de vários momentos. É verdade. E eu digo, se fosse Pedro, faria o que Pedro fez.
né? E hoje você tem esse tipo de pressão diferente no Brasil, né? Não é aquela pressão vai morrer, Sim. mas vai ser cancelado, vai ser colocado de lado no emprego, não vai ser convidado para nenhuma Uma festa. pressão social muito forte. Nossa! E, aliás, você sabe que as maiores perseguições do cristianismo não foram do Estado, foram das pessoas, da cultura. Né? Como também em países como Coreia, China, são os próprios, no caso lá do nazismo, eram os próprios alemães ali, não eram as autoridades que denunciavam, os próprios denunciavam, aqui tem um, aqui tem, né? Porque isso acaba ficando arraigado. Mas Jesus, depois a gente vai ver, perdoa Pedro, porque ele é fascinante, né? Jesus é fascinante. E por que ele é fascinante? Tema do culto das 11 horas, por que Jesus é fascinante? Das 9, não é? Das 9 horas, isso, 9 horas, isso. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Marcos Vieira Monteiro. O Marcos, cara, teve uma ideia, acho que foi sua, né, Marcos? Genial. Estou com uma santa inveja. Será que isso existe, né? Se a inveja não pode ser santa, né? E ele bolou lá fez um congresso chamado O Fascinante Jesus. Vão fazer no centro de convenções e para toda a cidade. Você que mora perto de Fortaleza pode se inscrever, vai ser em agosto, na primeira quinzena de agosto. Entra lá no site da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, e participe. Vão estar lá Ebenezer Bittencourt, os 3 preletores, o Rodrigo Silva e eu. Eu vou falar sobre o fascinante Jesus da perspectiva divina. Cada um vai ter um dos aspectos ali. Eu achei aquilo tão sensacional que trouxe o tema para cá. Então, eu já preguei no primeiro sermão, Jesus é fascinante por sua amizade. Falei, Jesus é fascinante pelo seu sacrifício, né? Então, eu estou dando aí alguns aspectos que eu penso importantes. Então, no domingo anterior, eu falei que Jesus é fascinante, primeiro, por sua origem. Eu sou o pão que desceu do céu. É impressionante. Aliás, eu preparei, já falou escola bíblica, eu preparei essa semana um estudo do capítulo 14 de João. Eu falei, meu Deus, como é possível um capítulo desse? Cheguei a dizer no texto que se arrancassem todas as folhas da Bíblia, se sobrasse do capítulo 14, está tudo ali. É impressionante. E é uma coisa assim que eu fiquei embasbacado, impactado. Já traduzi esse texto, já preguei inúmeras vezes, mas é de uma riqueza. A gente, uma leitura só não pega. Por exemplo, o João 13, 1, né? Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Eu não sei o que é isso. Por mais que o que é amor até o fim, amar até o fim? Uma riqueza. E falei que ele é fascinante também porque ele morreu em nosso lugar. Esse é o fascínio de Jesus. Morte singular, né? Ele nos convida à conversão. E terminei dizendo que ele é fascinante porque ele nos oferece algo que só ele pode oferecer: a vida eterna, viver para sempre, né? Eu acho que a gente, às vezes, vive como se não fosse ter o céu. Briga com coisas que, diante da vida eterna, é nada, é uma areiazinha, né? Na imensidão da praia. Quando que realmente aquilo que nos deve motivar e nos colocar no centro de nossas preocupações é a vida eterna. Não vai acabar nunca, né? E não só, não é o tempo, é a qualidade, né? Dessa vida. Ali na presença sem sombra, sem nenhum tipo de nuvem ofuscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dos irmãos em Cristo, de todos os tempos. Vou bater um papo com o Saulo, Paulo. Vou fazer algumas perguntas para ele. O Pedro também já... Eu acho que o Pedro já perguntou. Ele falou, Pedro, tem coisa que eu não entendo que o Paulo escreve, nosso querido irmão Paulo. Vou fazer algumas perguntas. Na verdade, acho que não vou fazer pergunta nenhuma. Vou só aplaudir. A presença de Deus. Mas eu estou gostando muito, pastor Jael, dessa ênfase, né, que está sendo dada a Jesus, né? O fascinante Jesus. Por que Jesus é fascinante? Porque, infelizmente, a gente está vivendo um contexto religioso
em que muitos líderes estão buscando a glória que deve ser dada somente a Jesus. E muitas pessoas estão depositando a sua fé, não nesse fascinante Jesus, mas no líder A, no líder B, e a gente sabe que, como ser humano, todos eles são falhos. Mas a minha percepção é que o contexto religioso hoje é ciente, são estrelas, né? Estrelas que estão tentando tomar o lugar que é de Jesus. Então, essa ênfase, né, na figura de Jesus, no papel de Jesus, né, nesse fascinante Jesus, que foi o que Pedro, né? Ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o apóstolo Paulo, da mesma forma, você vai ver em todas as narrativas do apóstolo Paulo, ele enfatizando, né, a importância de Jesus na vida da igreja, na sua vida pessoal. Então, esse tema é maravilhoso e é especial. O fascinante de Jesus é um tema fascinante. O que não é fascinante é o relógio. Isso. E já estamos chegando ao fim de mais uma resenha teológica, porque realmente estamos vendo o relógio aqui, já está a nossa hora. Mas você que não participa ainda das programações da nossa igreja, está conosco aqui cultuando. Nós temos programações durante toda a semana. Nós falamos do domingo aqui, porque o tempo só nos deixa falar do domingo, mesmo assim correndo muito. Mas segunda-feira. Perfeito, celebrando a transformação, programa Ministério para ajudar pessoas a buscar essa vida transbordante. Quarta-feira, culto de oração. Quarta-feira você pode estar orando conosco, enviando o seu motivo de oração também, 20 horas online. Quinta-feira, lendo a Bíblia em voz alta, com explicações ou minhas, ou do pastor Alceni. E se alguém tiver dúvida, pode tirar dúvida, pode enviar pergunta na hora? Na hora. E sexta-feira temos duas coisas aqui, né? Temos duas coisas. Primeiro, o culto dos jovens e adolescentes da nossa igreja às 19h30, presencial e online. Momento de louvor, adoração, com a música bem jovem. E às 18 e às 20 horas? Temos a nossa vigília, né, pastor Israel? Que, por sinal, tem um público externo maravilhoso, pastor Israel. Eu fiquei surpreso, né? Internacional. Pois é, exatamente. Né? E, né, a região Nordeste tem sido nossa companheira nas nossas programações. Bahia, Recife, né? Eu até enfatizei... Viva o Nordeste brasileiro! Enfatizei a Bahia, né? Porque a gente tem vários irmãos que nos acompanham ali, que se manifestam, né, no chat. Com o outro, que fala com o outro. Isso, né? é Mas muito... a Bahia está num momento assim, evangélico muito pujante também. Estive lá pregando, olha, a convenção está indo muito bem, igrejas fortes, saudáveis em várias regiões. Tem uma igreja forte no lugar chamado Luiz Eduardo Magalhães, é nome de cidade, mas lá né? Por razões óbvias, né? Fortíssima do agronegócio lá. E olha, gente que contribui, que doa. Olha, Bahia está... Gente, nada contra os outros estados. Já que você destacou, só quis, depois destaca o Pernambuco, né? Aliás, acho que começou com o Pernambuco primeiro, depois que a Bahia chegou. A nossa igreja tem tido uma influência, né, e uma participação de vários irmãos. Só queria pastor Jair, também mencionar a nossa vigília presencial. No sábado, agora foi o último sábado do mês, e a gente teve um público muito bom aqui, um público externo também participando da nossa vigília. Estou sempre no último sábado, de 8 da manhã às 10, a gente está aqui. A Igreja Batista Curuçá é uma igreja de leitura da Bíblia e de oração. Isso é uma igreja BO, né? Isso, exatamente. Mas diga uma coisa aí. E quando é que vamos ter aquele momento de novo de receber os novos membros? Pois é, no próximo sábado agora, dia 1º de julho, nós vamos ter aqui um grupo, já tem mais de 100 inscritos, né, desde 2022, julho de 2022, a junho agora tivemos mais de 120 pessoas que adentraram a nossa igreja com suas famílias, e nesse café a gente vai recepcioná-los aqui, né, dando, né, esse abraço carinhoso de Itacuruçá. E aqui, quando é que vamos ter de novo aquele momento de pessoas sendo recebidas? No último sábado, agora no último domingo, né, último domingo de julho, a gente tem a apresentação aqui, já tem umas 2 ou 3 pessoas já prontas já para até lá outras pessoas virão, Pastor né? Seni, quem quer se e batismos tornar, também, né? Isso, quem quer se tornar membro da nossa igreja, como pode fazer?
A gente tem um link na página da nossa igreja. Você lá em cima tem igreja, você indo com a setinha ali, vai aparecer como ser membro. Você clica ali, aí tem um formulário de ingresso, você preenche aquilo. Eu vou entrar em contato com a pessoa, marcar um encontro e a gente faz a apresentação dela aqui no último domingo. E para o batismo, participa de uma classe, sendo criança com a professora Elza, adulto com o professor José Maurício, para que todos saibam o que estamos fazendo, né? Nós somos uma igreja, como ele falou, da oração e da Bíblia, então nós temos que ter conhecimento, né? E até agora uma pessoa interessante começou a frequentar a igreja, ele quer conhecer, ele quer um documento com as doutrinas da igreja. Oh, excelente, é isso mesmo, saber onde está entrando. Bem-vindo aqui à nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Curuçá, relevante, porque Cristo é relevante para você. É assim? É assim, terminamos com uma oração do pastor Alceni, que estará orando nesse momento. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, nosso Pai, nosso amigo, que a presença constante do Espírito Santo esteja com todos os nossos irmãos que nos acompanham agora ao vivo. Amém. E em outro momento, junto com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo. Amém e amém. Amém. Até a próxima resenha teológica.